Opa! Bom dia, dona de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. Essa pode ser a última edição do podcast do Edu, porque provavelmente vai mudar de nome, né, Edu? Nós estamos Trabalhando pensando nisso. aí, exatamente. O pessoal diz, como assim? Fiquem tranquilos, terça e quinta vai ter live, tudo, né? Só uma brincadeira para formular um nome aí, tá? Então vamos lá. O que a gente fala? Você que está chegando aí, o que a gente vai falar nesse programa, toda terça e quinta, às 7h15 da manhã? A gente fala para vocês, donos de oficina, sobre as estratégias, sobre como organizar a sua oficina e lucrar mais em até 90 dias. Para quem ainda não me conhece, quem está chegando agora, eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, também o criador aí do método da mecânica da mente, que tem ajudado e abençoado donos de oficinas a mudarem seus resultados, partindo do pilar principal, que é ele mesmo. Né? Sabe aquela frase do se você quer mudar, se você quer mudança, é você que tem que mudar. E aí quando você muda, tudo muda ao seu redor. E assim caminhamos aí, certo? Nessa jornada muito legal. Isso mesmo. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar o seguinte: por que os donos de oficina vivem de pão e água e ainda não perceberam isso? Hum, esse é um assunto, não vou dizer polêmico, mas é um assunto realmente algo que vai gerar uma certa indigestão para o dono de oficina que estiver ouvindo a gente aí. Então vamos lá, Du. Bora. Para quem está chegando aí, quer entender o que é viver de pão e água, fica com a gente que até o final você vai entender e vai sair dessa situação se você se encontrar nessa situação, né? Vamos começar. Explica para a gente o que é o viver de pão e água, primeiramente. Muito bem, vamos lá. Baseado em cima aí do que a gente vem estudando esses tempos aí, a gente já está numa jornada aí desde 2020. A pandemia começou 2020, né? Desde 2020, meio de 2020 ali, no período crítico da pandemia, resolvi eu, junto com a Roberta, começar um trabalho para ajudar dono de oficina mecânica. E ali, para a gente iniciar esse trabalho, como nós fizemos? A gente resolveu ajudar quem a gente conhecia ou quem estava próximo ali. E ali foram surgindo. Então, desde que a gente começou esse trabalho, a gente começou a entender por que certas coisas aconteciam com uma grande maioria das oficinas, mas não é só aqui em São Paulo, ou não é só as que eu conheço, é no Brasil inteiro. Por que tantas oficinas estão passando situação financeira, né? Elas conseguem, de uma certa forma, sobreviver há anos, né? Mas você vai ver, por exemplo, né? Até, acho que se não me engano, quando eu conto a minha história, eu lembro que naquele período que eu estava na busca ali de ajuda, tem um amigo aqui próximo que tem uma oficina ali de um porte médio que sempre vive cheia de carro. Eu fui pedir ajuda para ele como administrar minha oficina, como ter mais clientes e tudo mais. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com a situação que ele falou assim: Meu, você está vendo a oficina lotada aqui, meu, mas eu estou devendo até para agiota. Eu não durmo direito. Eu falei: Caramba, velho, tem carro lá, tem um movimento, é uma oficina que já tem anos mas não está bem, como assim? Né? E aí eu continuei a busca. Eu tá saindo o som, não? Peraí que não tá saindo nem o seu aqui para mim, ó. A única coisa que pode ser aqui é só o fone, ó. Tá me ouvindo aí? Então, beleza. Então tá falando aí que aí eu continuei, né, nessa busca aí, de uma certa forma, para a gente poder
para a gente poder melhorar os números aqui. E ali a gente acabou descobrindo justamente isso, né? Que muitas oficinas vivem de pão e água. O que é viver de pão e água? Viver de pão e água é você viver só com o suficiente, né? E que de uma certa forma você pode viver com pão e água, uma pessoa, né? Até peguei um artigo aqui voltado na área da saúde, né? Na área nutricional, e diz o seguinte, que uma pessoa ela pode sobreviver com pão e água por diversos anos, né? Ele pode viver muitos anos só comendo pão e bebendo água. Porém, o que vai acontecer? Ao longo dos anos, isso daí vai começar a demonstrar algumas coisas. Por exemplo, a pessoa vai começar a não ter muita energia, vai começar a ter uma certa limitação, né? Porque o corpo, querendo ou não, precisa de algumas gorduras, algumas coisas aí, para que você possa ter o bom funcionamento aí do seu corpo. E aí o que acontece? Só que ao longo dos anos, o próprio corpo vai pagando, né, um preço por conta da falta desses outros nutrientes e gorduras que o corpo precisa. Você só se alimentando de pão e água. Aí o que vai acontecendo? A primeira coisa que acontece é perdendo massa muscular, e aí vai começando a ter alguns outros tipos de problemas. Se for mulher, aí começa a interromper menstruação, até a hora que começa a falecer alguns órgãos, né? Então começam a parar e aí já está no estado crítico, praticamente é onde a pessoa pode vir a óbito. E por que a gente fez essa colocação aí? Muitos donos de oficina vivendo de pão e água, porque muitos donos de oficinas têm vivido justamente disso, né? Tem ali mês após mês trabalhando, né? Às vezes paga a conta, mas na maioria dos casos a conta não fecha. E aí o que vai acontecendo? Ao longo do tempo, e consegue durar bastante tempo, a oficina vive bastante tempo de pão e água. E aí o que vai acontecer? Ao longo do tempo você vai começando a ver. Da mesma forma, né, que o preço chega para um corpo que só se alimenta de pão e água, aí a conta chega também para uma oficina que só vive de pão e água. Aí o que vai acontecer? Acho que o primeiro aspecto que afeta muito de uma oficina que vive só de pão e água ali, só vai vivendo do básico, é o quê? É a parte financeira. A parte financeira é a primeira que vai sofrendo consequência. Por quê? Porque se a conta não fecha, né, o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou falar, né, de uma oficina que tem controle financeiro. Se a oficina tem controle financeiro, por exemplo, mês de janeiro, vamos supor, a oficina fatura 50 mil. Mês de fevereiro, aí fatura 35 mil. Aí março, 50 mil. Aí no outro mês, janeiro, fevereiro, março, abril, aí em abril cai de novo. Vamos supor que a oficina 25 mil. E no outro mês, 30 mil. Se você for fazer uma somatória dentro de 6 meses, é uma oficina que precisa trabalhar dentro da margem de 50 mil, o que aconteceu? Ficou um valor negativo aí. Nesse valor negativo, o dono da oficina vai ter que correr para fazer o quê? Para que os próximos meses, no mínimo, ele consiga, né, fazer acima dos 50 mil para na somatória do final do ano ele conseguir manter uma média do qual consiga pelo menos ficar no 0 a 0. Só que muitos não têm esse controle, que é justamente a pessoa que vive de pão e água, ela não tem o mínimo de noção que aquilo que ela está fazendo para o corpo dela, só se alimentando de pão e água, está fazendo com que leve ela, num futuro bem próximo, a óbito. E o dono de oficina, vivendo dessa maneira também, sem ele perceber, ele vai levando para um futuro justamente de óbito. A oficina vai fechar? Já vi muitas oficinas fecharem, né? Justamente por isso. Outras conseguem? Conseguem sobreviver. Só que assim, não vai poder extrair. E o outro ponto também que massacra muito aí, né? Que é o corpo paga o preço e a oficina paga o preço se ela vive de pão e água, é a energia do dono da oficina, que vai sendo consumida dia após dia, né? Sem ver esperança do futuro, olhando o que poderia ter feito no passado e praticamente vivendo um presente estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, esse termo viver de pão e água está relacionado muito a isso, né? E baseado em cima
de estudo que nós fizemos aí, a grande maioria das oficinas no Brasil vivem de pão e água. É uma bela, opa, é uma bela analogia que você descobriu aí, né? Criou esse termo para as oficinas. Du, dito isso, você falou que a oficina ela vai viver, assim, beleza, vive por muitos e muitos anos, igual você falou, né? Ela vai um mês vai compensar a perda, aí vai ter 2 meses de prejuízo, aí depois talvez compense a perda desses 2 meses de prejuízo, e aí vai indo. Mas você falou, isso afeta a oficina e o dono. Qual que é o maior malefício para a oficina e depois pro dono de oficina e as pessoas envolvidas quando a oficina continua vivendo assim de pão e água, sem ter lucro, sem, né, se ela continua vivendo dessa forma por muitos e muitos anos? William, você vê uma pessoa que quando ela já está ficando, né, doente pela falta dos nutrientes, gorduras e carboidratos, você olha para a pessoa, você vê ela doente, né? Você percebe que a pessoa não está legal. Então, assim, ela fica uma pessoa sem expressão, uma pessoa sem vida. Então, você percebe isso visualmente. Então, acho que o maior malefício aí da oficina que vive de pão e água é você ver notoriamente quando você entra dentro da oficina, né? Porque tem uma frase, não sei a quem remete essa frase, não sei se Peter Drucker, né, ou outros aí expert em empreendedorismo, que fala o seguinte, né? A empresa é o reflexo do dono. Então, quando você entra num local, numa oficina, que às vezes você vê ela muito bagunçada, você vê ela num estado muito ruim, pode ter certeza que o fato dela estar desse jeito é porque o dono da oficina não está legal. Então, se ele começar a se preocupar e olhar para ele, ele vai começar a enxergar isso daí. Então, acho que assim, o principal malefício é que fica notório, William, aos olhos de quem vê. Se de repente, pode ser, ele se torna uma pessoa que reclame muito. Esses dias eu entrei numa oficina para pegar acho que para pegar uma ferramenta ou pegar alguma coisa que um amigo tinha deixado lá. E eu entrei e eu vi a oficina justamente dessa forma, né? Uma oficina de uma certa forma não muito organizada ou nada organizado. Acho que eu estou tentando medir as palavras aqui. Uma oficina nada organizada, e nisso que eu fui lá conversar com ele para pegar aquilo que um amigo tinha deixado lá com ele. Ele veio já falar comigo e tal, aí sabe, né, que a gente faz um trabalho, ele conhece a minha oficina, sabe que faz um trabalho voltado para dono de oficina, e ali ele começou a fazer muitas reclamações, não, porque está tudo ruim, porque cliente não tem dinheiro. Então, assim, em 5 minutos que eu fiquei lá ouvindo as lamúrias dele, eu já pedi, pelo amor de Deus, para encerrar a conversa, pegar o que eu tinha que pegar e ir embora. Por quê? Porque ele está doente e não está percebendo. Ele tá fazendo tanta reclamação, e a reclamação que ele chega e fala para o Eduardo, né, que tem um trabalho voltado para donos de oficinas e que tem uma oficina, ele fala para o cliente, ele fala para o fornecedor, ele fala no restaurante onde ele vai, ele fala. A vida dele tá essa. Então, assim, ele não tá percebendo. Por quê? Porque se ele fizesse alguma coisa para ir bem, ele estava falando coisas boas. Agora, infelizmente, né, a situação que ele, de uma certa forma, né, tolera, né, acaba tolerando, então vai levando ele para o buraco, e aí acaba se concretizando dois fatores, né? A empresa é o reflexo do dono, né? E o outro, né, é aquele lance do ou você está crescendo ou você está morrendo. Se você está crescendo, se você está tendo melhoria, se você está tendo assim ânimo, você tem vontade, o seu time está engajado dentro da oficina para fazer as coisas acontecer, você está crescendo. Agora, se as coisas não tá legal, não tá daquele jeito meio tristão, não sei o que, reclamando, tudo desorganizado, a notícia é: está morrendo.
está morrendo e vai viver de pão e água mais um tempo, mais uma hora, a conta vai chegar, certo? Ah, para tudo na vida, né? Para tudo na vida. Uma hora a conta chega. Não cuida da saúde, a conta chega. Não cuida da parte financeira, a conta chega. Ah, não cuida dos colaboradores, a conta chega. Não cuida dos clientes, a conta chega. Não cuida da família, a conta chega também. Não é à toa que às vezes tem donos de oficina que a mulher já foi embora de casa já faz tempo, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Não cuida da parte espiritual para ver. Vive parecendo como chama aquele lá, os bichos lá, do zumbi, do Walking Dead, cara. Pessoa sem o lado espiritual, sem o lado espiritual, é uma pessoa morta. De novo? Ficou mudo? Aí, aí, ó. Bom, como a gente vê, viver como um zumbi não é nada bom. Você está ali vivendo a vida, você está sobrevivendo a vida, você não está vivendo a vida, né? E isso tem que acabar. Mas, antes de a gente falar como acabar com essa vida de pão e água, por que, que muitos donos de oficina não percebem que estão vivendo de pão e água, Du? Que estão ali, muitas vezes só estão percebendo e só vão perceber a partir do momento que você falar agora, que vão falar e vão sentar. É verdade, eu vivo assim, mas nunca percebi. Por que, que eles caem nesse sistema e não percebem? Aí é o seguinte, William, né? O ser humano ele tem uma capacidade de adaptação muito impressionante, né? Se você for analisar como é que pessoas vivem, né, ou moram em condições de extrema pobreza. Por exemplo, às vezes você vai, né, num lugar, por exemplo, outro dia, igual eu vi que a gente foi fazer um trabalho no litoral e era próximo ali, como se fosse um mangue. E aí tem aquelas casas, né? Praticamente umas estacas assim em cima daqueles mangues e não tinha uma condição sanitária nada boa. Então, assim, as necessidades físicas, elas eram feitas ali, tinha assim o banheiro, mas era praticamente um buraco, aonde ali o que você fizesse caía dentro ali daquela parte do mangue ali, e você vê que era praticamente precário, e a pessoa estava vivendo ali há anos, e fica difícil para a gente entender como a pessoa ela pode viver num estado, numa condição dessa. Então é o que? É aquela adaptação que o ser humano tem, né, de entrar num ciclo, infelizmente, que às vezes até em condições deploráveis, né? Você vê uma pessoa que ela mora na rua, ela se adapta. Então o ser humano tem essa facilidade de adaptação muito impressionante. Então o dono de oficina que às vezes está vivendo de pão e água, está vivendo numa condição muito difícil, ele vai se adaptando àquilo. E aquela rotina que ele vive no dia a dia dele acaba meio que engolindo ele e fazendo com que ele não consiga enxergar algumas coisas. Né? Eu lembro até hoje aqui, logo que a gente começou a Tagma, a Roberta não trabalhava comigo aqui, né? Ela tinha um trabalho numa empresa e a gente, para fazer um reparo aqui de um vazamento de água quando chovia aqui, a gente pegou duas prateleiras daquelas de ferro e fez assim, colou na parede, a hora que a água caía, ela fazia assim e caía dentro de um balde. A gente fez aquele reparo momentâneo ali, só que o que aconteceu? De conviver com aquilo no dia a dia, já não incomodava mais aquele negócio feio. Até um dia que a Roberta chegou aqui e falou assim, meu, até quando vai viver esse negócio aí, essa gambiarra? Por que não resolve logo o problema do vazamento de água lá em cima? Aí eu fiquei olhando para aquilo, tipo assim, já não me incomodava mais. Só que quando ela me trouxe a consciência daquilo, falei, meu Deus do céu, cada cliente que entra aqui vai ver que é duas prateleiras de ferro, né, fazendo um negócio para cair uma água, um reparo, uma gambiarra. Meu, eu acho que ele vai até achar que eu vou fazer gambiarra no carro dele, porque se eu faço gambiarra com as coisas aqui, né, aquilo me deixou chateado aí.
a gente já foi, correu e eliminou o vazamento e tirou aquilo e pintou a parede. Então você vê, as pessoas vivem de pão e água porque elas se acostumam a viver. O ser humano tem uma capacidade de autoadaptação à condição que ela está vivendo, e o dono da oficina ele vai vivendo naquele dia após dia ali, muito castigante, muito sofredor, e ele acaba aceitando aquilo, não tendo forças às vezes para sair. E vale dizer também, do igual eu perguntei, isso também é um reflexo do sistema maluco que acaba entrando, o dono de oficina acaba entrando naquele sistema que a gente estava comentando um dia desses? Isso também é reflexo? Sim, comentei aí com o William que tem um sistema oculto que muitas oficinas acabam entrando nesse sistema e não percebem. Eduardo, como assim? Baseado em cima de estudos também, né? E conversando com muitos donos de oficina, o que que acontece? Eles acabam criando, né, as frases prontas, que é justamente o que esse sistema implanta na mente, né, do dono da oficina, que é o quê? Não tenho tempo para cuidar do financeiro, não tenho tempo para cuidar do espaço físico, não tenho tempo, às vezes, para cuidar nem de mim. E aí ele acaba vivendo aquele loop. Qual que é o sistema? O sistema é o seguinte: você trabalha igual um louco, não consegue ver a cor do dinheiro e eu vou sugando as suas energias dia após dia. Por quê? Porque quando o dono da oficina ele entra e tem ali os problemas do dia a dia, como qualquer empresa tem, né? Mas a oficina também tem, né? Então, assim, é carro para arrumar porque precisa sair, porque o cliente quer. Às vezes o cliente está ali brigando com o dono da oficina porque já faz tantos dias que o carro está lá e ele não resolve. Então, esse é o sistema que o dono da oficina ele vai entrando ali. Ele vai entrando naquele loop, naquele ciclo de entrar e achar que a única coisa que ele tem que fazer dentro da empresa, dentro da oficina dele, é só arrumar carro. É só arrumar carro. Aí não cuida, não atende direito o cliente, não monta o orçamento direito, não faz a gestão financeira, não cuida da própria saúde, não cuida dos colaboradores, não cuida da família. Então, esse é o sistema que já vem há muitos anos criando, né, esse hábito dentro das oficinas mecânicas e muitos não têm percebido. Uma das maiores reclamações, não, William, que a gente recebe é: eu já não, sabe, já tô quase jogando a toalha, já não aguento mais, não vejo a cor do dinheiro, a oficina tá sugando minha energia, eu já não tenho pique para nada. Só para você ver que é um loop tão, infelizmente, tão maldito, que assim não traz benefício, né? Às vezes o dono da oficina fala assim: nossa, meu, tô numa correria lascada, é muito corre, não sei o que e tal. Ele entra nesse vício achando que é bonito, achando que é bom. Na hora que vai ver o saldo da conta tá negativo, aí não é bonito. Aí acha que o problema é tudo, é o governo, né? É não sei o que, é os clientes, é isso, mas ele não vê que o maior problema está nele mesmo. Ele entrou dentro desse ciclo, não percebeu, foi embora e continua andando e não sai. Então é necessário tomar bastante consciência a respeito disso, desse sistema, né, que coloca os donos de oficina dentro desse loop aí, ele nem percebe. E eu vou expandir um pouco, e esse sistema a gente acaba pegando isso muito tempo atrás, quando a gente às vezes é criança, adolescente, e depois que você abre a sua oficina, você só continua aprendendo. Eu digo isso porque uma vez eu estava num restaurante com o pessoal e eu conversando, eles falaram, qual que são os seus planos, né, aqui para frente? Eu falei, cara, não sabe qual que é meu plano? Ele, o que que é? Eu falei, é trabalhar menos e ganhar mais. Não, como assim? Não tem como. Olha como as pessoas já em outro ramo, que eu trabalhava com tecnologia, já vinha e falava, não tem como isso acontecer. Não tem, não tá. Você tem, para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar cada vez mais. Eu falei, tá bom então. Ignorei, agradeci, como eu aprendi um livro, obrigado pela informação, mas eu ignoro tudo que você falou, basicamente. Então, assim, isso são coisas que você vai ouvindo desde quando você é criança, adolescente, certo?
E quando você acaba abrindo sua oficina, você acaba replicando, né? Exatamente. E para a gente começar a quebrar isso, começar a sair do sistema, eu sei que assim, a gente mudar um hábito, quebrar um looping desse, que ainda mais que é um loop que está instaurado há muito tempo, vai demandar uma energia, vai demandar força. Mas por onde começar a acabar com isso para você poder aproveitar uma vida de paz, tranquilo, ter dinheiro no final do mês, ter o lucro que a gente tanto fala aqui para poder ter qualidade de vida, dar qualidade de vida para sua família, para poder aproveitar o lucro, para aproveitar os bens materiais que o dono de oficina tanto deseja. Então, como começar isso, Lu? Existe uma campanha, né, que favorece, né, as mulheres, né, campanha lá contra o câncer de mama. E essa campanha, qual que é o principal objetivo? Né? Ajudar as mulheres a salvar as mulheres. E o que eles recomendam como primeiro passo aí, né, para evitar isso daí? É o autodiagnóstico, né? Que é o quê? Eles mostram, né, que você faz lá, apalpa determinados pontos ali no seio e se você perceber algum caroço ou algum relevo diferente ali, né, você já procurar um médico para poder, de uma certa forma, ajudar a cuidar. Então tem o autodiagnóstico, né, que é o primeiro passo aí da campanha contra o câncer de mama para ajudar as mulheres. E o primeiro passo do dono de oficina para sair desse sistema é o autodiagnóstico também. Né? Você vai fazer um diagnóstico com você mesmo e você vai começar a analisar quais os sintomas que você vem tendo. Né? Se você está sentindo aí, né, não está vendo a cor do dinheiro, está trabalhando muito e você, de uma certa forma, né, não está ali conseguindo nem fechar a conta direito, sempre está ficando alguém pendente, ou é um distribuidor, ou é alguém que você, né, é um fornecedor, ou o colaborador começa a atrasar o pagamento, né, ou está faltando ou algumas coisas que está faltando dentro de casa, está deixando de suprir a necessidade dos familiares, não está dormindo direito, né? Então isso daí já são alguns indícios aí de que você está dentro desse loop que você, né, provavelmente está dentro aí daquele sistema de viver de pão e água. Então esse é o primeiro passo, é fazer um autodiagnóstico. Você está vivendo bem? Não. Então alguma coisa tem de errado, tá? Então aí você já começa. O segundo passo é saber que você precisa de ajuda, que sozinho dificilmente você vai conseguir sair. Mas eu peço ajuda para quem, se nos grupos de WhatsApp de mecânica só fala de defeito de carro, só fala de compra de peças, só fala de reclamar do cliente. Aonde é que eu peço ajuda? Então aí você vai procurar especialistas, você vai procurar quem trabalha com esse tipo de situação, você vai procurar a mecânica da mente. Você vai procurar eu e o William aí, que aí a gente tem um grupo aí de donos de oficinas que acabam, de uma certa forma, nos unindo para ajudar e a dar o direcionamento para sair. Você já fez o autodiagnóstico, não está legal. A gente vem, faz um diagnóstico e a gente já começa aí com o processo de início, né, com doses homeopáticas para tirar você dessa situação, porque o que Deus quer para você é uma vida abundante, uma vida saudável, né? Uma vida que vale a pena. O William falou um negócio bem interessante, né? Viver ou sobreviver? Viver é o seguinte, ó, viver é você permitir que a vida flua com naturalidade, tranquilo, conseguindo suprir todas as necessidades de forma, né, normal. O que é o normal? É você ter o seu tempo para você sair, curtir sua família, né, curtir sua esposa, brincar, né? Esses dias mesmo, durante o meio do dia, eu fui almoçar e fiquei 2 horas com a minha filha almoçando, né? É viver, né? É quem conquista os seus objetivos, é quando você atinge, né, alguns resultados de forma positiva. Isso é fazer com que a vida flua e você viva. Agora, sobreviver. O que é sobreviver? Sobreviver é quem acumula compromissos, é quem vive estressado, é quem está castigado pelo sistema que vive.
Então, assim, Deus quer que você viva, não que você sobreviva, né? Sobreviver é algo ali que, de uma certa forma, vai exigir muito mais de você uma sobrevivência. E não é isso. Deus quer vida e vida com abundância para você, dono de oficina. Então, é a mecânica da mente, né? É o autodiagnóstico e partir para alguém que consegue ajudar, que somos nós. A turma 7 foi a prova disso da comunidade, né? Você está no lugar certo, a turma 8 está começando agora, vamos ver como que eles vão se comportar, mas a turma 7 Exato. foi... E só uma coisa, Lu, se você me permite complementar, quando você fala, né, Deus é um Deus de abundância, para você viver como você tem que viver, eu lembrei de uma coisa que a gente aprendeu e percebeu isso nos anos de oficina. O dono de oficina pode estar pensando aqui agora, mas eu não quero muito, eu só quero o suficiente para... Cara, fica tranquilo, né? Viva a sua vida, porque vão querer, alguns, por exemplo, conquistas materiais. Vai querer ter uma casa num lugar X, vai querer ter o carro Y. Tranquilo. Outros não, outros vão querer ter oficina, ter muito dinheiro, lucro, abundância, para quê? Para poder todo final de semana ir lá sentar na frente de um laguinho e pescar. Para poder todo dia, por exemplo, ir buscar a filha na escola. Isso é a abundância que você tem. Cada um vai buscar aquilo que quer e não tem problema nenhum ser diferente, né? Quando a gente fala de abundância, não é só de dinheiro, né? Não é só o bem material, é o que for a abundância para você, certo? Exatamente. Tá. Exato. Depois de descobrir que o autodiagnóstico é o primeiro passo, a gente já deu mais de um passo, a gente deu o primeiro passo, que é o autodiagnóstico, e o segundo, que é cair para dentro do programa Mecânica da Mente, Exato. para a gente encerrar esse podcast de hoje, já essa reflexão, qual que vai ser a frase do podcast? Hoje é um pouquinho mais curtinho, hoje é um pouquinho mais direto ao ponto, mas não deixa de abrir a mente do dono de oficina. Então, para a gente finalizar, qual que seria a frase do podcast do... A frase aí eu acho que está muito baseada em cima do que a gente falou agora no final, né? Viva, não sobreviva, né? Viver é o que Deus tem para você. Então acho que a frase é bem essa, né? Para a gente encerrar. Deixe de sobreviver e passe a buscar uma vida para ser vivida de verdade como Deus quer. É isso daí. Viva, não sobreviva. Essa é para pegar o dono de oficina que está ouvindo a gente aqui agora e refletir bastante, cara. Exato. Então, Du, quero agradecer aí mais essa semana de podcast que a gente voltou a fazer os podcasts. A gente estava empenhado, engajado com a nova turma da Mecânica da Mente. Pedir desculpa aos donos de oficina que acompanham sempre, acabaram ficando sem por umas 2 semanas, se não me falha a memória. Mas agradecer a todo dono de oficina que está acompanhando a gente aí. Você chegou até o fim aqui desse podcast, muito obrigado. Deixe seu comentário depois sobre algum tema que você quer saber. E eu só tenho a agradecer ao Du por essa oportunidade de estar aqui conversando com ele, aprendendo cada dia mais. Opa, sempre. É isso daí. Agradecer a Deus, agradecer a cada um que tem ouvido, agradecer a muitos que às vezes não assiste a gente ao vivo, mas assiste depois. E eu tenho ouvido muitos comentários onde eu vou que tem me surpreendido, né? E eu fico muito feliz com isso, porque tem aprendido aí, até empresa de blindagem, né? De um amigo, ele veio falando, ó, eu tô aplicando isso assim, assim, assado, porque eu escutei você lá no podcast falando sobre isso, eu apliquei aqui e tá dando muito resultado. Então isso daí alegra muito, né? Deixa a gente muito feliz e é um propósito aí, né? A gente quer abençoar o maior número de oficinas aí com esse tipo de trabalho aí, quebrar esse sistema maligno, né? De viver de pão e água. Não, vamos fazer o melhor aí, certo? Agora eu vou viver o melhor que a minha oficina pode proporcionar ali, que é tomar um café junto com todos os colaboradores e a minha esposa
Isso daí é o viver, é você viver dentro de um ambiente agradável, um ambiente saudável, onde você pode ali, de uma certa forma, sentar na mesma mesa que todo mundo e de uma forma muito descontraída ter um ambiente leve, saudável e muito produtivo. Isso é o que Deus tem feito aqui na tarde. Então eu vou ali viver o melhor dessa vida, que é estar com as melhores pessoas que fazem do meu dia e da vida dos clientes e da própria vida deles, né? Aquilo que Deus quer, né? A vida com abundância, certo? Fiquem Isso com aí. Deus. Valeu, dono de oficina. Obrigado, Aquele gente. abraço e bora para mais um dia produtivo aí. Fechou. Valeu. Até mais.